Muito bem, então. Vamos dar sequência aqui naquilo que nós temos aprendido a respeito da doutrina fundamental de Cristo, a cristologia. Então, o que nós falamos até aqui basicamente é tentar aprender a partir do que a Bíblia ensina quem é Jesus. Falamos que essa é uma pessoa de fundamental importância para a humanidade, né? A pessoa de Jesus, de norte a sul, leste a oeste, ela é sem dúvidas uma pessoa marcante. Você não vai encontrar pessoas, seja de que religião for, seja de que país for, que não vai ter uma opinião a respeito de Jesus. Qual é o problema? O problema é que a partir daquilo que você acredita sobre quem Jesus é, vai lhe levar para um lugar ou para outro na sua vida eterna, certo? Então, por mais sincero que a pessoa possa ser, se ela tiver a ideia que Jesus é um anjo, ela está condenada. Por mais sincera que a pessoa possa ser, se ela não entender que Jesus é Deus, ela está condenada. Então você percebe que não se trata tanto de acreditar em Jesus, mas de conhecer o Jesus verdadeiro. Falamos aqui, passeamos pelos concílios nos primeiros anos da igreja cristã, que definiram a respeito da pessoa de Jesus. Falaram que Jesus é tanto homem quanto Deus. Ele é tanto humano quanto divino. Falamos aqui que essas duas naturezas, elas existem em uma pessoa. Não são duas pessoas, não são uma natureza que engole a outra. Então Jesus, quando estava na terra, era mais homem do que Deus. Não. Jesus, ele sempre, aqui no tempo que ele esteve na terra, ele sempre foi Deus homem. E esse é um dos mistérios que nós não conseguimos explicar nos mínimos detalhes. Mas isso é importante para que você não tenha o desejo de tirar coisas da sua cabeça. E para você não tirar coisas da sua cabeça apenas, o que você deve fazer? Aonde a gente pode encontrar informações confiáveis? Na Bíblia. É assim, simples assim. Então, não só porque nós cremos e aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas porque nós também já aprendemos que a Bíblia contém informações importantes sobre Jesus. Mesmo uma pessoa que não acredite que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não vai descartar a Bíblia como fontes históricas a respeito da vida de Jesus. Isso é bem interessante. Então, assim, por exemplo, uma pessoa, um historiador que é íntegro na sua interpretação, ele vai chegar nos textos bíblicos e vai dizer, olha, os textos dizem a respeito de uma pessoa chamada Jesus, eu não sei se eu acredito aquilo que está dizendo, mas o texto é real, o texto não teve adulterações. Então, esse trabalho nós vimos lá em bibliologia, como ele é feito. Falamos a respeito, na quarta-feira passada, das provas da plena humanidade de Jesus. Lembram? Vimos a partir da Bíblia provas irrefutáveis que Jesus é homem, né? Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus teve limitações físicas. Então você vê características que são reais num ser humano. E vimos aqui que como Jesus veio como um de nós, ele se vestiu de um ser humano, então nós podemos saber que ele sabe o que é padecer. E nós temos em Jesus um fiel amigo, que você pode chegar diante dele e dizer assim, olha, tu sabes o que é ter medo, tu sabes o que é sofrer. E essa pessoalidade só existe no cristianismo. Né? Nós temos um Deus que é pessoal, que se relaciona com cada um de nós de maneira única, diferente das religiões de rodo. Né? O que é religião de rodo? Olha, eu me relaciono do mesmo jeito com todo mundo, se você participar, ótimo. Não é assim. E isso é uma das grandes diferenças do cristianismo. Então, hoje nós vamos nos ater aqui às provas que a Bíblia fala da plena divindade de Jesus. Então, semana passada tivemos clareza a respeito da humanidade. E hoje não serei exaustivo, porque existem mais textos, mas aqui vamos falar a respeito de alguns pontos
que são vitais. Por quê? Porque é a maneira que você vai poder conversar com outras pessoas que têm um pensamento e às vezes até sinceros a respeito de Jesus. Por exemplo, a próxima vez que você for falar com testemunha de Jeová, você vai ter argumentos para dizer, olha, você está equivocado, Jesus é Deus. Não, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. Mas a Bíblia, ela demonstra que essa característica Filho de Deus, ela faz com que o Pai e o Filho tenham a mesma substância. Os dois são divinos, as duas pessoas. Então isso é importante, por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos defender isso. E quando eu falo defender, eu não estou dizendo a você que você deve refutar, esmagar, humilhar, mas você deve ter pontos fundamentais para você dizer aquilo que você acredita. É que nem quando você vai dizer por que está fazendo o regime e você não sabe explicar. Por que você está fazendo regime? Ah, porque é o melhor para mim. Mas por que motivo? Porque... Não. É verdade, queridos, que nos nossos dias, chamados de pós-modernismo, uma resposta assim ela até vai. Ah, porque Jesus é meu tudo. O problema é que como a verdade de Deus sempre é atacada, se você for realmente verdadeiro, você terá que explicar melhor. Porque as pessoas elas só se contentam com o que é razoável quando não ofende elas. A partir do momento que você for falar de uma exclusividade em Jesus, você vai ter que ter um pouquinho de informação. Porque senão a pessoa vai dizer você é arrogante, você é soberbo, como que só o seu Jesus que salva. Está entendendo? Isso é importante. Então, o primeiro ponto aqui, a respeito das provas da plena divindade de Jesus, é que nomes divinos que lhes são atribuídos. Então, na Bíblia, existem algumas vezes que se fala a respeito de Deus, e você vai ver que esses termos são usados para falar de Jesus. Abra aí em Atos, capítulo 9, verso 17. Esse aqui nós lemos semana passada a respeito da humanidade de Jesus. E você vai ver como o texto, ele é um bom texto para você guardar, que ele contém os dois. As duas naturezas são descritas aqui. Atos 9, 17. Ele diz assim o texto bíblico. Aqui é aquela narrativa do maior perseguidor da igreja sendo convertido. Né? Então a gente vê que não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Senhor que traz a pessoa. Então ele diz o texto aqui, a respeito disso, desse episódio, ele diz, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Quando nós lemos esse texto aqui, talvez não fique muito evidente aonde está sendo falado, mas você vê claramente, primeiro, o princípio do poder, né? Em nome de quem ele estava falando. E em segundo, que quando você vai ler a respeito da palavrinha Senhor, no Novo Testamento em específico, não pense que está falando a respeito de uma pessoa idosa. Você vai perceber que na tradução do português, essa palavrinha Senhor está em letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, porque ela quer demonstrar que esse Senhor aqui é o mesmo termo usado para os Deus no Antigo Testamento. Muitas vezes, aqui a tradução do Novo Testamento não fica tão evidente, porque talvez você não tenha uma noção do que a Bíblia vai dizendo a respeito dessa palavra. Mas o ponto é que essa palavra Senhor, ela está querendo dizer Deus. Ela está querendo dizer Jeová. Ela está querendo dizer dono de tudo. Então não é um simples senhor no sentido de, olha, você tem que respeitar uma pessoa porque ela é mais experiente. O Senhor aqui que Ananias está falando,
a ideia de Deus. É um nome atribuído a Deus. Por isso que você vai ver muitas vezes no Novo Testamento os religiosos, eles ficando uriçados, porque Jesus se declarava Deus. Certo? Então, a partir de hoje, quando você estiver lendo sua Bíblia no Novo Testamento e enxergar essa palavrinha Senhor, não pare apenas na palavra. Comece a pensar a respeito do que a palavra quer dizer. É isso que o termo quer dizer, meditar na palavra. Por quê? Porque se a gente correr, né, a gente não para pensar nisso. Essa é uma das funções que a pregação expositiva tem. Então você vê que dificilmente um termo desse, ele escaparia de uma pregação de Atos do pastor Fernando. Por quê? Porque ele é importante, esse nome que está sendo chamado Jesus. Ele está dizendo, olha, Deus, homem, que apareceu a você no caminho de Emaús, é ele que me mandou vir aqui. Certo? Agora pule isso para sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1, verso 8. Ou melhor, vamos em Romanos primeiro. Romanos é um texto bem legal, esse texto de Romanos. Na verdade, eu falei que era o texto de Atos que falava das duas naturezas, mas é o texto de Romanos. Não é o texto de Atos, não. Que é esse texto de Romanos que nós lemos semana passada. Ele diz assim: do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Mais uma vez, aqui é importante saber que Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Isso é bem importante. Porque eu passei um bom tempo da minha caminhada achando que Jesus Cristo era que nem Jesus da Costa. Mas não é. Jesus Cristo, Cristo é o nome Messias. É a ideia do Salvador. O próprio Salvador veio dos patriarcas. Quanto a essa natureza humana, era israelita. Aí ele continua dizendo, e ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Estou entendendo? Estou entendendo como é que Jesus é tratado no Novo Testamento? Deus. Abra agora lá em Hebreus, pule lá para Hebreus capítulo 1. Oi? Estou lendo na NVT, irmão. Nas quartas a gente tem usado a NVT. Por um momento até achei que era NVI, porque eu tenho feito minha leitura bíblica nesse momento na NVI. Mas eu troquei aqui na hora de lermos. Hebreus capítulo 1, verso 8. Esse também é um texto que dá uma boa pregação por causa da explicação do Salmo, no qual o autor de Hebreus está usando, né? Mas o ponto que nós queremos aqui é a respeito do que se diz sobre Jesus, né? É isso que nós estamos procurando aqui nesses textos. E aí o texto diz assim, mas ao filho ele diz. Olha o que ele diz ao filho. Aqui o autor de Hebreus está usando um salmo que fala a respeito do filho. Mas aí você vê que agora o autor de Hebreus atribuiu aquilo a Jesus. E ele diz assim, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Você percebe que a atribuição da divindade é claramente dada a Jesus. Esse seria um texto para você abrir com um testemunho de Jeová e falar, vem cá, mas como é que faz aqui? Como é que nós fazemos aqui? Você tem que dar várias campotas. Agora abra lá em Apocalipse, final da Bíblia. Capítulo 1, verso 17. Lembram quem escreveu o Apocalipse, né? O apóstolo João. Então ele está relatando aqui algumas visões que ele teve e algumas características do livro de Apocalipse. É importante você saber o contexto para a imaginação não ir longe demais, porque ela vai. Ele diz assim, quando vi, caí a seus pés como morto.
Então, João viu um personagem aqui, uma pessoa, que ele disse que se atirou no chão. Ele não conseguiu ficar nem de pé, tamanho o nível de contemplação que ele teve. E aí ele diz, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Jesus fala isso mais vezes na Bíblia? Fala várias. Inclusive, um dos textos mais preciosos de Isaías 41, o próprio Deus diz assim, não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu estou contigo, eu te fortaleço com a minha mão poderosa. Então você percebe que a mesma linguagem que Deus fala lá em Isaías, Jesus também fala aqui. E ele diz assim, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aí talvez você não saiba direito, mas será que era Jesus mesmo? Aí agora você volta e vai lá para o verso 7 e 8 desse mesmo capítulo. E essa é uma narrativa maravilhosa, né? Essa é uma narrativa maravilhosa. Essa aqui é um texto que eu li e recomendo muito depois ler em casa e ficar pensando nesse momento. Ele diz assim, vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Aí ele continua dizendo quem é esse. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Mas quem falou no verso 17 que era o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega? Jesus. Então aqui quem está falando, diz o Senhor Deus, é Jesus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Então, primeiro ponto aqui que nós precisamos ter, se você não consegue gravar os textos bíblicos, lembre pelo menos do conceito. Há nomes divinos que são atribuídos a Jesus. Por que isso é relevante? Porque a Bíblia diz que isso é de extrema importância. Na Bíblia você não vai encontrar outras pessoas sendo atribuídas divindade, porque o nome disso seria idolatria. Somente a Deus se presta adoração, e nós vamos falar desses pontos. Você nota que as coisas vão se encaixando, que é o que nos leva ao segundo ponto. Ele pode ser adorado e invocado como Deus. Abra lá em Mateus 14:33. Diz assim o texto bíblico. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nota que nessa parte da tradução o Senhor está com S minúsculo, que a ideia é que essa palavra não é a mesma traduzida daquela outra Senhor que nós vimos. Por quê? Porque eles falam o Filho de Deus, uma outra atribuição. Simples assim. Então Mateus está escolhendo, como vocês já devem ter aprendido, termos messiânicos. Por isso que ele não precisou enfatizar nesse termo. Agora, por que isso é importante, irmãos? Porque talvez nunca você tenha parado para pensar a respeito disso. Mas eu conheço a Jesus. Conhecer a Jesus até o diabo conhece. E conhece muito bem. Então, não se trata do quanto você conhece a Jesus, mas se de fato você o adora. Adorar é a expressão que somente Deus merece receber. Que é o quê? É a devoção mais profunda do seu coração. É saber que aquele prazer mais intenso, ele só pode estar em Jesus. Então, quando nós, crentes, dizemos que conhecemos a Jesus, mas adoramos coisas que Jesus abomina, talvez seja porque nós nunca pensamos o que é adorar a Jesus. Já pararam para isso é meditação. Isso é você parar para pensar, olha, eu amo a Jesus. Jesus disse que ser fofoqueiro é pecado. E eu continuo fofoqueando.
Jesus me disse que mentir é pecado. Eu continuo mentindo. Jesus me disse que não tem como servir a Ele e a outro Deus, porque Ele não divide a sua glória de adoração com nenhum outro. Olha quantas coisas a gente vai tirando da meditação. Então, por exemplo, se no meu prazer, lazer, individual e semanal, eu preciso me divertir de maneiras que Jesus reprovaria, eu não estou adorando Ele. Eu estou adorando a mim mesmo ou outro Deus. Quer um exemplo prático? Filmes. Né? Nós debatemos bastante, se falou bastante a respeito de filmes, né? Em especial o filme rosa. Né? É problema o filme rosa da Barbie? Não. Mas quando você entende os princípios que aquilo vai ensinar, você precisa daquilo para se divertir? Esse é o ponto. Mas a Bíblia nos fala que nós podemos todas as coisas. É verdade. Não é porque você ia lá e você ia receber um trovão. Não é isso. Mas se você adora Jesus, o ama, Ele é precioso para você, você não troca a glória dele por nada, você iria num lugar onde Ele não é adorado? Você faria falta para você se divertir com esse tipo de diversão? Estão entendendo? Sabe como é o nome disso? Vocês têm que saber, né? Cosmovisão. Visão de mundo transformada. Uma mente de Cristo. Nos falta isso. Porque nós costumeiramente continuamos adorando a Jesus, mas o mundo também. E não tem como fazer os dois. É como entrar numa canoa, em duas canoas no rio. Vai chegar uma hora que o rio vai ter dois caminhos e você vai abrir um espacato e vai ter que ir para um dos lados. Então não seja ingênuo de achar que você pode adorar a Jesus com o seu ser, com o seu coração e mesmo assim ficar brincando com o mundo. Não, não faça isso. Porque se você estiver fazendo isso, talvez seja uma prova que você nunca adorou Jesus como seu Senhor. Kyrios é o nome no grego. Senhor da sua vida. E Ele é um Senhor da sua vida não apenas porque você teme Ele, mas porque você o ama. Quando você ama alguém, você não faz as vontades dele? Você faz. Imagine então num nível de amor por alguém que deu a vida por você. Então, fique muito atento a isso. Adorar somente Deus merece ser adorado. Por isso que todas as vezes que nós depositamos a devoção que somente Deus merece, em qualquer outra coisa, o nome disso é idolatria. Viu que simples? Então, quando o meu celular, que é uma bênção, é usado de uma maneira em que ele rouba a glória de Deus, de que forma? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu conheço todos os Reels, eu acho o nome dos curtinhos, né? Sobre comida, sobre maquiagem, sobre roupa. Há problema nisso? Não. Mas facilmente aquilo que não tem problema se torna nosso Deus. Viu como é perigoso? Não é porque você não vai olhar uma foto do bicho chifrudo vermelho. Claro que você não vai olhar. A não ser que você goste de touro, né? Mas, tá entendendo? Nunca é assim, escancarado. Só que nós vamos aos pouquinhos. Então, nós começamos a gostar do mesmo tipo de música que não traz nenhum princípio bíblico. Então tem que ser só gospel? Não, mas músicas de princípio. Então vamos lá, vou agora fazer uma dancinha do TikTok de mini saia e rebolando. Anátema, maldito seja um costume desse, porque não leva nada de glória para Cristo. Estão entendendo? Esse é o ponto. Então olha quanto nós tiramos aqui de um ponto de Jesus merece ser adorado. Depois também falamos aqui que um dos motivos que nós podemos ter da plena
divindade de Jesus é que ele é invocado como Deus. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, verso 2. Ele diz assim, é aquelas saudações comuns das cartas no Novo Testamento, onde aquele que estava escrevendo a carta se identificava e fazia uma saudação. Você vai perceber que, em especial, as cartas do apóstolo Paulo têm sempre essa característica. A igreja que está em tal lugar, Paulo, escreva a vocês, santos. E é interessante, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja mais complicada do Novo Testamento. E você vê que ele chama ele de cristãos santificados por Jesus, né? Então ele diz assim, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo. Então aqui já daria uma pregaçãozinha também, né? Os crentes são chamados para serem um povo diferente, santo. E não é o conceito católico de santo, sem erros, sem nenhum defeito, não. Mas a ideia daqueles que entenderam em que família eles estão. E se você entende na família que você está, você não vai decepcionar o seu pai. 1 de Pedro diz, sejam santos, porque o seu pai, Deus, é santo. Então a ideia é, tem como crentes que não buscam uma vida de santidade? Ah, mas tem sido difícil. Seja bem-vindo, se abrace a mim, porque é muito difícil. Nós tropeçamos, nós caímos, mas o ponto é, esse tem sido um objetivo na sua vida? Se tem sido um objetivo na sua vida, você vai começar a cortar aquilo que não lhe leva a uma vida santa, né? Então, por exemplo, eu teve uma época, eu gosto, vira e mexe, eu gosto de colocar uns joguinhos no celular, né? Meio tolo, né? Mas tudo bem. E era de aviãozinho, e conforme ia conquistando as fases, o avião ia ficando uma nave espacial e por aí ia. Percebi que eu jogava mais o joguinho do que eu lia a Bíblia. Sabe o que eu fiz com o joguinho? Deletei. Porque a gente corta na carne algumas coisas. A gente não fica brincando, dizendo assim, eu vou deixar ele ali e vou jogar menos. Eu digo, não, corto na carne. Por quê? Porque tem coisas que você não pode brincar com fogo. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, tem coisas que não são para nós crentes ficarmos brincando. E o que seria isso? Cultura do mundo. Vocês mulheres especialmente, não amem a beleza de forma que isso seja seu Deus. É errado se pentear? Pelo amor de Deus, se penteiem diariamente. É errado passar um perfume, cortar, tirar os pelos das axilas? Por favor, por favor. Mas o quanto isso pode ir longe demais? É fácil e você não percebe. Quando vê, você sabe todas as cores da maquiagem da make ou MAC, mas não sabe quantos livros tem na Bíblia. São os riscos. Isso que eu só parei aqui no ser seu povo santo. Aí ele diz assim, foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, e aqui ele já deixava claro que não era só a igreja de Corinto que era uma igreja crente, existem crentes pelo mundo todo, e o perigo muitas vezes de achar que não existem outros. É verdade que nós vemos, infelizmente, muitas igrejas que até podem ter pessoas crentes, mas que estão comendo comida estragada. Mas ele diz ali, todos que, em toda parte, olha o que une essa característica que é específica de um crente. Invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o Senhor aí, está com maiúscula ou minúscula? Maiúscula. O apóstolo Paulo quer fazer questão de dizer quem é esse Senhor. Senhor deles e nosso. Então, invocar a Jesus tem que ser entendido por você como o nível mais forte
de chamado. Invocar Jesus abrange todas as coisas que você pode pensar a respeito de pedir favor a alguém. Essa é a ideia. Quando você invoca Jesus, quer dizer que você diz assim: Senhor, eu quero de fato viver para ti, mas está difícil. Mas eu te imploro, eu te chamo que o Senhor me ajude, porque esse é meu desejo. Eu quero viver para o Senhor, mas nem sempre eu consigo. Ou então, quando você pede assim: Senhor, eu tenho sofrido diariamente, minha alma se abate, meu coração fica triste, muitas vezes eu sinto uma ansiedade que eu não sei de onde vem, parece que ela vem do ar, eu cheiro ansiedade. Invoque ao Senhor Jesus e diga: me ajude, Senhor Jesus, não tenho nenhum outro bem além de ti. Essa é a ideia. Então, provas da plena divindade de Jesus. 2 pontos importantes. Esse segundo, eu diria que ele é um combustível para guiar nossa vida pelo menos por uns 20 anos. Né? O que eu faço quando eu cedo da manhã? Adoro a Jesus e invoco a Jesus. O que eu faço antes de dormir? Adoro a Jesus e invoco a Ele. Quer uma fórmula melhor do sucesso? E aqui o sucesso no sentido que deveria ser buscado. Terceiro ponto aqui diz o seguinte: tem obras que a Bíblia fala, atos realizados, que são atribuídos somente à divindade, a Deus. E nós vemos aqui nesses textos que existem obras divinas atribuídas ao Filho. Abra aí em João capítulo 1, verso 3. Diz assim, lembram do texto? Começa dizendo a respeito de onde estava Jesus. Ele dizia: Jesus sempre existiu. Ele estava lá no princípio com Deus, e ele era Deus. E aí agora o verso 3 diz: por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Então a ideia aqui é, Jesus participou ativamente da obra da criação. Eu gosto muito da perspectiva de C.S. Lewis no livro de Nárnia, onde ele mostra Aslan, que é um leão, né? E ele criando lá o planeta, e ele vai cantando e as coisas vão aparecendo. É bem interessante na leitura. Não sei se a imaginação naquele dia estava mais aflorada, mas é algo que você tem que pensar que Jesus é o Criador. Ele criou todas as coisas. E para criar todas as coisas, como criar o universo, somente alguém que é Deus. Pule lá para Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim o texto bíblico: pois por meio dele, está falando de Jesus de novo, o apóstolo Paulo, por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Essa tradução aqui da NVT, ela deixa mais claro, né? Mas a ideia é, existe um mundo espiritual, né? E isso também foi criado por Deus. E aí ele diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Entendeu? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é soberano e que ele não deixa nada do que ele criou escapar das suas mãos. Nem os mínimos detalhes. Aí você tem que pensar assim: é possível existir alguém assim? Não é. Então, ok, abandone a fé. A Bíblia diz que existe alguém assim.
E esse alguém é Jesus. E se esse é o caso, você tem que dizer assim: ele merece ser adorado e invocado. Aí ele diz o verso 17: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Aqui nós pegaríamos uma boa leva que existe do veneno ensinado, que a ideia é que Deus não se importa com o mundo está aí ao acaso. Ele até criou as coisas, mas ele está dizendo aqui que é por meio dele que tudo está em harmonia, ou seja, sabe por que as coisas não se destroem de uma vez por todas? Porque ele ainda está controlando. Ele ainda está controlando. Essa é a ideia. Certo? Eu acho que dá tempo de ir mais um e daí a gente continua a semana passada. Oh, semana que vem, desculpe. Para ver a intensidade da loucura, né? Então, olha só. Talvez isso, quando você lê, você não perceba. Eu passei muito tempo, eu já falei aos irmãos aqui, e você percebe que sem meditar, muitas vezes, você pode cometer alguns erros tolos, infantis, que é a ideia disso aqui de Marcos. Abra lá em Marcos. Aprendendo a conjugar, né, o passado, o presente e o futuro. Então, ainda às vezes escapa. Aqui é um episódio onde Jesus ele vai curar um paralítico. Mas você percebe que a primeira reação de Jesus não é curar o paralítico. E por que eu digo isso? Porque eu li muitas e muitas vezes reconhecendo que era um pecador, mas não dando devido valor ao perdão de pecados. Isso talvez seja natural a nós seres humanos. Quando você vê uma pessoa aleijada entrando aqui na igreja e descrente, o que rapidamente se você pudesse escolher, o que talvez você escolheria? Que ele ande. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente esquece do todo, do qual é o maior problema nosso. Né? Então, muitas vezes, quando a gente está num período de intenso sofrimento, lembrar que nós já fomos perdoados dos nossos pecados, parece que não refrigera a alma. Você pensa assim, mas eu estou querendo me livrar dessa agonia do coração. Só que enquanto nós não meditarmos a ponto de enxergarmos o que é o perdão dos pecados, a gente vai viver colocando as nossas alegrias em coisas passageiras, como dinheiro, lazeres, amores. Vai ser assim. Essa é a ideia. Ele diz assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? E é uma pergunta que a gente deveria pensar. O que você responderia? Né? De bate pronto assim. Certamente é mais difícil dizer levanta, pega tua maca e anda. Por quê? Porque existe algo que é espiritual e que olhos humanos são cegos para enxergar, que é a realidade de que todos os seres humanos estão em inimizade contra Deus. E isso é duro. Aí ele diz assim: mas eu lhes mostrarei, verso 10, mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então vai aqui minha prova. Disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa.
Aí o verso 12 diz: o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Você imaginou a cena? Você está perdoado. Aí os religiosos sabem o que é isso. Talvez não da maneira que deveriam, no íntimo do coração, mas eles sabem a informação. Olha, somente Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus diz assim: não vou deixar dúvida aqui de quem eu sou. Filho, teus pecados estão perdoados, mas toma aí um bônus, levanta e anda, tua fé te salvou. Essa é a realidade. E muitas vezes, se você é parecido comigo, você gasta muito tempo pensando em levantar e andar, ao invés de pensar, meus pecados estão perdoados. Como isso resolveria tantos problemas da alma, de nosso coração angustiado, deprimido. Isso é meditação, queridos. E isso só acontece, sabe com o quê? Tempo. Você não faça uma leitura bíblica na mesma velocidade que você lava as mãos. Não faça, porque senão ela não vai conseguir ser internalizada. Você tem que gastar um tempo, dizer assim: agora eu vou ficar esses 15 minutos dedicado. Depois passa para 20, para 30, e se você conseguir, você nunca mais vai abandonar e você vai querer ter um tempo. Por quê? Porque a gente perde essas coisas de pensar assim: como isso poderia falar comigo? Como esse texto, a gente perde isso. Então, o nosso problema talvez não seja tanto, e eu digo aqui para a nossa igreja, porque eu sei que a gente tem um costume de ler, de maneira geral, mas talvez o nosso perigo maior não seja a falta de leitura, mas a falta de meditação. Então aí fica uma dica: reserve um tempo cedo da manhã. Eu sei que alguns preferem à noite, aí cada um vai fazer, mas penso eu que de manhã é mais difícil de você ser enganado por si mesmo, né? Eu de noite várias vezes eu tenho o propósito de fazer, aí na metade da segunda linha do versículo tal, as letras parecem que começam a ficar embaralhadas. Então, eu diria que você, cedo da manhã, programe um tempo para isso. Então, se você tem que trabalhar às 8, levante às 7. E comece de uma maneira regular, nem que seja em um capítulo. Mas crie o hábito. Sabe por quê? Porque depois que a gente cria o hábito, a gente não abandona mais. Tá bem, queridos? 4 pontos aqui a respeito de provas da plena divindade de Jesus. Nós vamos até o número 8. Alguma pergunta a respeito desses 4 tópicos? Ainda tem uns 20 segundos aí para alguém perguntar. Viu, dona Luísa? Olha aí a dona Luísa. Ficou até com medo de perguntar. Não tem, na realidade, os textos são muito claros, né, irmãos? Aqui não são aqueles textos que precisam de uma explicação muito densa, porque eles são claros. Então você vai pegar outros textos ainda, principalmente no Evangelho de João. Se você quer ver a respeito da divindade, talvez o Evangelho de João seja o livro mais divino, falando do ponto de vista de demonstrar a divindade de Jesus. Ele é um bom livro para ser lido. Então, por exemplo, quando você pega em João, quando eles estavam falando a respeito da descendência de Jesus, Jesus fala assim: antes de Abraão, que vocês chamam de pai, eu sou. E o eu sou, no Evangelho de João, é relatado várias vezes. E vocês lembram quem falou no Antigo Testamento, eu sou? Deus para Moisés. Então, os religiosos entendiam o que ele estava falando, por isso que eles queriam apedrejar. Agora, talvez uma pessoa bem intencionada de uma seita, como um testemunho de Jeová, ela não esteja fazendo por mal, mas por ignorância. Só que a ignorância não redime. Não redime. Então é um bom texto de falar: ah, mas Jesus, ele não é Deus. Mas Jesus disse que antes de Abraão ele era. E deixa eu mostrar para você aqui o outro texto. Ele não vai ter como explicar. Entendeu? Então que Deus nos ajude a cada vez mais desfrutar do nosso Salvador, Deus, homem, Jesus. Oremos então. Santo Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso, onde podemos aprender mais a teu respeito.
aprender mais a respeito do nosso Salvador, teu Filho Jesus. Ajuda-nos a meditar na tua palavra, de modo que isso seja cada vez mais nosso alimento. Nos faz, sim, ter sede e fome cada vez mais da tua palavra. Nos ajuda a sermos estrategistas, para que nós não façamos a leitura, o tempo de oração de uma maneira leviana. Isso, quando eu falo isso, Pai, é porque o Senhor sabe como isso muitas vezes acontece também comigo. Por causa de uma falta de estratégia, as batalhas são perdidas. Graças te dou porque é o Senhor que nos sustenta, nós sabemos disso. Mas nós queremos prestar nosso louvor, prestar nossa devoção e mais que isso, queremos ter a alegria nossa firmada em Jesus. Ajuda-nos a enxergar o tesouro que há nele, a beleza que há nele, para que todas as vezes que o nosso coração nos engane, por meio das circunstâncias, dos sentimentos, dos medos, a tua palavra esteja tão enraizada em nós, que nós possamos lutar com as armas certas. Nós te pedimos isso porque nós precisamos do teu auxílio. Não temos nenhum outro auxílio que possamos confiar como podemos confiar em ti. Então, nos ajuda com a nossa preguiça espiritual, nos ajuda a não trocar a ti, que tem valor eterno, até mesmo por coisas que são boas, mas que podem roubar o teu lugar. Nos ajuda a ter olhos sempre equilibrados, para que a nossa vida e tudo aquilo que nós façamos tenha o objetivo de te servir melhor. É o que nós te pedimos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.